Olá, acadêmicos da saúde, tudo bem? Eu sou o professor Jorge. E eu sou a professora Michele. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. Nosso tema de hoje é um tema muito relevante, um tema muito importante: saúde mental, esgotamento, burnout. Nos acompanhe no podcast e saiba um pouquinho mais sobre o que está por trás da mente humana. E hoje, pessoal, a gente está aqui com a doutora Karine Schmidt, que ela é uma profissional muito dedicada, eu já conheço ela há muitos anos, tenho muito carinho por ela, inclusive, e creio que seja mútuo, né, Karine? Com certeza. Né, de tantos anos que a gente já tem essa jornada, né? Então, nós convidamos ela porque ela vai nos explicar um pouquinho sobre várias questões de saúde mental no trabalho. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Então, Karine, pode falar para o pessoal o que tu gostaria, quem tu és. Então, olá a todos, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nesse nosso episódio para falar desse tema tão importante que é a questão do burnout. Então, eu sou a doutora Karine Schmidt, eu sou psicoterapeuta, sou enfermeira de saúde mental e do trabalho e tenho mestrado e doutorado na área de cardiologia. Bom, Karine, então tem uma lembrancinha aqui dos acadêmicos da saúde para ti. Obrigada. Certo? Muito obrigada por teres vindo, teres comparecido. Muito obrigada. Então Muito tem honrada. nós temos uma xícara dos acadêmicos da saúde, mais uns mimos para ti. Ai, que lindo! Que lindo! Muito obrigada. Adorei. Posso deixar aqui ao ladinho? Uhum. Bom, Karine, então eu vou começar te perguntando uma questão que eu acho que é a primeira para o pessoal aí, né, que está assistindo, conseguir ter uma noção do que é, o que o trabalho, o que é, né, um transtorno que pode ser ocasionado devido ao trabalho, né? Então, o que significa burnout e qual a origem desses termos, né? De onde que surgiu esse termo? Uhum. Burnout ele é um termo da língua inglesa em que burn significa queimar e out fora. Então, é uma representação como um fogo que vem de fora e vem queimando, vem consumindo por completo até no final ficar somente o pó. Esse termo ele foi originado pelo psicólogo Herbert Freudenberg na década de 1970, justamente para descrever a experiência que ele próprio vivenciava e que ele enxergava nos profissionais da saúde que se entregavam em demasia para o trabalho, dedicavam horas e horas para sua atividade profissional, negligenciavam as próprias necessidades e no final acabavam realmente esgotados por esse estresse no trabalho. E esse termo ele foi evoluindo ao longo do tempo, especialmente depois com os estudos da Christina Maslach, até nós chegarmos, então, na definição hoje que nós temos da síndrome de burnout. Meu pessoal, olha que interessante, né? Então, é um transtorno que foi identificado nesses profissionais que se dedicavam em demasia ao trabalho. Exato. E chegava ao seu esgotamento, pessoal, né? E o que é essa síndrome? A síndrome de burnout, ou também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, ela foi definida pela Organização Mundial da Saúde na Classificação Internacional de Doenças, na CID, na 11ª versão, né, a CID-11, como um fenômeno ocupacional, ou seja, um fenômeno relacionado ao contexto do trabalho, em que, de alguma maneira, o estresse daquele ambiente já não pôde mais ser manejado, não pôde mais ser suportado. E disso derivam 3 dimensões. A principal delas é a questão da falta de energia e a exaustão. Então, é um esgotamento físico, mental, emocional, que realmente a pessoa se sente acabada e que ele não passa com um simples descanso no final de semana ou até mesmo com as férias. A segunda dimensão que a gente tem é a questão da despersonalização ou um distanciamento mental do trabalho. O que seria isso? É quando a pessoa perde a personalidade dela, despersonalização. Então, ela se torna distante emocionalmente do trabalho. Aquele ambiente está tão pesado para ela de alguma maneira que ela precisa, é um sistema de sobrevivência do nosso cérebro, é como se ele desligasse um botão e se desconectasse, porque ele já não consegue mais suportar. Então, a pessoa se torna fria, mecanicista ali no trabalho, distante emocionalmente. Olha como isso é impactante se a gente for pensar, por exemplo, num trabalho de um profissional da área da saúde, que tem essa questão do vínculo com
com o paciente como algo muito essencial, né, no seu trabalho. E não é que a pessoa se torna uma pessoa fria, indiferente, porque ela quer. Não, é algo que acontece por esse estado de adoecimento que ela tá passando, né? Então, ela se distancia do trabalho. E ainda a terceira dimensão é a questão da baixa realização e eficácia profissional. Então, a pessoa, por mais que ela amasse aquele trabalho, aquela profissão, ela já começa a não se sentir mais realizada naquela atividade que antes ela fazia. E a baixa eficácia é até pelas próprias características que o burnout vai trazendo ali, em termos de sintomas físicos, ela começa a ter dificuldade para fazer tarefas que antes ela fazia com muita facilidade. Então, ela começa a duvidar da capacidade dela. Isso começa a interferir em termos de produtividade. Então, a gente tem essas três síndromes, essas três dimensões aí como resultante desse estresse no trabalho que ela já não está mais suportando. E quando a gente fala dos profissionais da saúde, né, pessoal, como é importante, porque a gente fala muito de humanização, né, mas quando perde, né, quando a pessoa está adoecida, ela perde essa capacidade, porque é até uma forma de se proteger. Claro. Né, para não piorar a situação dela. Sim. Né, Jorge? Com certeza, e como tu comentaste com a gente agora, isso vai afetar muito a pessoa, mas o círculo de pessoas que estão ao redor Todo dela. E pra contexto. gente, profissional da saúde, que a gente lida ali com o paciente, com o diagnóstico o tempo todo, involuntariamente o meu problema vai afetar a vida de terceiros aí, né? E isso é muito complicado, né? Toda a relação de cuidado acaba sendo comprometida. Com certeza. E a gente sabe que esse esgotamento mental que tu vem comentando com a gente, ele pode acontecer por várias situações, cansaço, vários trabalhos, uma jornada, né, longa e cansativa. Como que a gente consegue identificar se esse cansaço que eu tenho, ou esses sintomas que eu tenho, são burnout ou pode ser outra coisa? Todo cansaço, todo esgotamento vai ser sempre burnout? Ou pode ser outras coisas e o quê? Talvez. Muito interessante essa pergunta e acho que é essencial a gente fazer essa diferenciação. Então, tem várias questões até biológicas que podem levar uma pessoa a um estado de esgotamento, desde uma questão física e de uma deficiência de ferro, de vitamina B12, até a questão do hipotireoidismo, pode levar a uma sensação física de esgotamento. Agora, em termos mais psicológicos, começou a se haver muita confusão, especialmente no senso comum, com esse termo do burnout, né? Porque o burnout se refere especificamente ao contexto do trabalho. Isso se deu até porque na própria literatura científica o termo burnout começou a ser acrescido de outros para definir esgotamentos diversos. Então, nós temos, por exemplo, a questão do burnout do cuidador. É descrito na literatura, burnout do cuidador, que é esse esgotamento que a pessoa que exerce uma função de cuidado, especialmente para um familiar que adoece, por exemplo. Então, quem tem um familiar numa situação oncológica ou com uma doença neurodegenerativa, como o Alzheimer, por exemplo, essa pessoa na função ali do cuidado pode se esgotar, é o burnout do cuidador. A gente tem também descrito a questão do burnout parental, que é esse esgotamento pelas atribuições familiares, especialmente num contexto de uma nova criança ali no núcleo familiar. Então, esse esgotamento que vem também não é o burnout clássico. A gente tem também a questão do burnout da pessoa autista. Então, a gente sabe que essas pessoas elas têm uma sensibilidade sensorial muito maior e, a depender do contexto que elas estão, elas se sentem sobrecarregadas pelos estímulos do ambiente e entram no esgotamento. Então, todas essas formas e outras aí que podem ter também no dia a dia, a pessoa, enfim, se esgota por outras questões, elas são muito válidas, elas são reais e elas são, inclusive, descritas. Porém, não se trata do burnout clássico, inclusive na própria classificação internacional da doença, a OMS traz essa restrição de uma forma muito específica, quando ela diz que esse termo não deve ser aplicado a outros contextos da vida que não a relação da pessoa com o trabalho. Então, até também em termos legais, se a gente for pensar na legislação brasileira, se a gente pensa, por exemplo, num afastamento do trabalho ou uma questão de um acesso previdenciário, em termos da legislação, o burnout que vale é esse burnout relacionado ao trabalho, especificamente, ao estresse do trabalho. Não, e realmente ficou bem banalizado, né? Ah, eu tô com burnout. Tô esgotada, eu Qualquer com sintoma burnout. o pessoal já associa com, né? Como o burnout sinônimo de esgotamento, mas não é só o esgotamento, né? Esse é o ponto, é o esgotamento vindo do estresse no trabalho.
Uhum. Ele tem que estar linkado, né, ao trabalho. Muito interessante isso, porque a gente vê essa normativa das pessoas realmente colocarem no seu cotidiano a palavra burnout aleatoriamente e fora do contexto, né? Não, Em outras e a vertentes. gente vê muito também das mães, né? Pessoal aí, né, que tá assistindo, a minha filha tem 8 anos, né? Então, quando a gente tem um nenê pequeno, a gente fica esgotado, Claro, né? claro. A mulher ainda com a dupla jornada, É. né, trabalho e mais o cuidado com a criança. Mas então, pessoal, só para deixar bem claro que isso é relacionado ao trabalho. O esgotamento existe da mãe, Uhum. certo? Mas ele não é com essa nomenclatura, né? Aham. Não no contexto, né, No contexto. do burnout. Uhum. E trazendo agora para o nosso grupo, assim, de profissionais da saúde, a gente sabe que o burnout, ele anda junto, caminha, né, com várias profissões, mas os profissionais da saúde também estão muito interligados, assim, com principalmente diagnósticos mais recentes de burnout. Teria alguma categoria, assim, que tu perceba que tenha esse diagnóstico eventualmente, assim, em maior quantidade? Uhum. Os dados que a gente tem hoje na literatura, eles são muito heterogêneos. Então, tanto assim em termos de como mensurar esse burnout, então diversos instrumentos ali para avaliar esse quadro, como também em termos de contexto. A gente teve muito a questão do estudo do burnout, especialmente no período pandêmico. Uhum. Então, os dados que a gente tem hoje estão muito contaminados por esse cenário excepcional que a gente teve. Então, como que fica hoje, depois disso tudo, né? Então, tem muito essa dúvida. Mas, de uma maneira geral, a gente percebe que, especialmente médicos e enfermeiros, são os profissionais da área da saúde mais afetados, com uma taxa de prevalência em torno de 40% a 50% nesses profissionais, especialmente naqueles que trabalham em setores críticos, como UTIs e emergências. São os mais acometidos. Sim, a gente vê, né, Karine e Jorge, como tem, né, a gente trabalhando, por exemplo, eu que trabalhei anos em hospital, a gente chega a um ponto que a gente vê muitos colegas com aquele esgotamento, porque às vezes trabalha em 2 empregos também, então trabalha em 2 UTIs, trabalhar em uma UTI já é cansativo, estressante, claro. cansativo, né? E os enfermeiros também muitas vezes têm várias demandas além do seu trabalho, os familiares dos pacientes, os próprios pacientes, toda a equipe que tem que coordenar, né? Então, são várias situações, né? Não sei se o Jorge lembra que ele trabalhou bastante tempo em laboratório, né? Eu acho que uma coisa que une todos os profissionais da saúde é essa característica que a gente tem de uma jornada que nunca é única, Aham. né? Então, a gente trabalha um turno em um local, um outro turno em outro local. Então, eu trabalhei muito tempo em laboratório e, enquanto laboratório, a gente não tinha um contato tão direto no laboratório com o paciente, e sim com o diagnóstico do paciente. E isso causa um esgotamento muito grande. Principalmente quando, em algum momento desse diagnóstico, tu acaba conhecendo o paciente e tu não vê ele mais como o paciente, o seu João, e sim como o seu João, que tem aquele CID. Aham. E aí vem ali o CID acompanhado do nome grande da doença, um carcinoma basocelular, espinocelular. E aí tu já começa a ter um esgotamento mental, profissional, e já assimila com a família do teu paciente que tu tem contato, né? Porque a gente é muito empático. Então eu acho que quando a gente associa essa empatia do profissional da saúde, mas essa jornada que nunca é unilateral, a gente fica muito realmente passivo a entrar no grupo aí Uhum. de burnout. Com certeza, com certeza. E, Karine, entre os homens e as mulheres, assim, tem alguma diferença, uma prevalência maior, né, entre homens e mulheres? Inicialmente se acreditava que as mulheres apresentavam mais burnout do que os homens. Depois, conforme os estudos foram avançando, a gente percebeu que essa percepção vinha porque as mulheres elas externalizam muito mais o seu sofrimento, elas falam muito mais daquilo que acontece com elas e, em geral, elas buscam mais ajuda e acessam mais os serviços de saúde. Então, a gente acaba sabendo mais desses casos. Então, conforme os estudos foram avançando, a gente viu que em algumas populações específicas, ora tinha maior prevalência em homens, ora maior prevalência em mulheres, mas, em geral, o que nós temos hoje é que a prevalência é similar em ambos os sexos. O que a gente tem de diferente é em relação à apresentação clínica do quadro de burnout. Então, as mulheres apresentam com mais frequência a questão da exaustão emocional, especialmente, né? Elas se exaurem, se esgotam emocionalmente. E também a questão da baixa realização profissional em alguns
alguns estudos. Agora, os homens apresentam muito mais a questão da despersonalização. Então, eles têm muito mais essa característica de se desconectar do trabalho, de ficarem frios, indiferentes em relação às mulheres. Então, é uma diferença clínica de apresentação do quadro. E isso que tu comentou com a gente vai muito de encontro com o nosso primeiro podcast sobre a saúde masculina. Da dificuldade que o homem tem de se perceber os seus sintomas. E depois que ele percebe um sintoma ou algo de diferente, a dificuldade que ele tem de externalizar. De contar para terceiros, principalmente para um profissional da saúde, né? Ou para a esposa, para alguém do seio familiar. Ele tem muita dificuldade. A gente, né, sempre comenta e a gente vê nas pesquisas que a mulher, ela procura uma ajuda de forma muito mais rápida, né? De forma corriqueira. É o cotidiano dela procurar ajuda. E o homem não. Ele tem uma dificuldade porque ele associa um pedir ajuda com talvez uma baixa masculinidade, fraqueza. E especialmente quando a gente pensa em questão de trabalho. Então, o homem ficou muito associado à figura do provedor por muito tempo, numa questão histórica, né? Então, pedir ajuda com uma coisa relacionada ao trabalho, parece que eu tô falhando enquanto meu papel de provedor, de homem aqui, né? Tô sendo fraco numa questão tão importante. E a gente sabe que não é assim, é um adoecimento que pode acontecer com qualquer pessoa, independente do sexo. Não, e também eu vejo essa questão do provedor. Porque eu tenho que aguentar, né? Eu tenho que aguentar porque senão eu vou estar, que nem tu disseste, falhando com a minha família, né? Então, às vezes vai procurar ajuda médica, ajuda de um psicólogo, psicoterapeuta, só quando está já no último nível, já está com adoecimento físico. Importante. Né? E assim, Karine, fala pro nosso pessoal ali, né, que está nos assistindo, quais são os sintomas, assim, mais prevalentes no geral, né? Ok, então a gente tem primeiro ponto, né? Essas 3 dimensões da característica do burnout que a gente comentou, então a exaustão, a despersonalização e a baixa realização, mas para além disso, alguns sintomas que costumam muito frequentemente aparecer. Então, em termos psicológicos, o que a gente vê é alteração de humor, especialmente a questão da irritabilidade. Então, é aquela pessoa que fica hiperreativa a pequenos estímulos do ambiente estressores. Então, uma coisa que antes até pareceria batida para ela, ok, agora, como o balde está cheio, qualquer gota transborda. Então, ela fica muito mais reativa. E não só em relação à irritabilidade, a gente tem também uma sensibilidade em geral. Então, às vezes, principalmente nas mulheres, o corpo dela tá tão tenso, tá tão sobrecarregado que vem aquele choro, mesmo ela sem saber por quê. É como se o corpo precisasse se aliviar. E alguns gatilhos bem específicos. Então, a questão do choro, por exemplo, muitas pessoas têm, indo para o trabalho, crises de choro. Estaciona o carro ali, chegou no local de trabalho, de imaginar, já vem o choro, né? Ou um gatilho muito comum, a ansiedade no domingo de noite. Então, chega aquele período de pensar na semana, começa a dar uma angústia, um aperto no peito, né? Ou gatilhos específicos do dia a dia. Então, vem uma mensagem de alguém do trabalho no celular, pum, coração dispara, arrepia, né? O suor nas mãos antes de entrar numa reunião de trabalho. Então, olha como isso vai aparecendo. E do ponto de vista físico, a gente tem alguns que aparecem mais. Então, questão da dor de cabeça. Aí começa, né? O paciente se automedicar. Aí é analgésico todo dia. É para dor muscular. Começa a tomar relaxante. Uma outra questão física bem importante que a gente tem, questões de memória. Então, o cérebro da pessoa está tão sobrecarregado que ele já não consegue mais armazenar informação nova, ele está preocupado em sobreviver. Então, começa a não lembrar das coisas, ou tenta fazer uma atividade, não consegue manter a atenção sustentada ali, se perde no que estava fazendo, quando vê, está com a cabeça lá longe. É muito comum. Questão da insônia também, muitos pacientes têm, ficam lá pensando no trabalho, quando vê, não conseguem dormir. Tem o sono prejudicado. E quando a gente começa a ter um burnout mais a longo prazo, que não está sendo tratado, a gente entra em sintomas mais importantes. Então, a gente tem infecções de recorrência. Então, mulheres, infecção urinária, infecção respiratória, né? Baixa imunidade, começa a vir essas questões. Alergia de pele, herpes, aparece muito. E em casos raros e extremamente graves, a gente pode ter eventos clínicos bem importantes, que daí é o colapso mesmo, como uma questão de um infarto ou um AVC. É raro acontecer, mas é documentado, isso pode ocorrer sim. Sabe, Karine, que eu lembro agora tu comentando, né, sobre isso. Uma vez na minha vida, né, assim, de profissão, eu vi um senhor
né? Um senhor que ficou internado na UTI e que ele entrou num colapso, que ele entrou no estado de coma. De coma. Olha o nível. O nível que ele estava, só que ele não tinha nada assim físico Aparente. AVC aparente. Uhum. Não teve AVC, não tinha, né? Mas ele ficou em coma um tempo. Um cérebro que colapsou. Um cérebro, né? Então, depois ele foi se recuperando, né? Mas ele acabou, né, ficando nesse estado. Eu me lembro que na época eu nem sabia que poderia gerar, né? Isso, eu fiquei bem assustada, assim, quando eu vi ele, né? Sim, por isso a importância de não negligenciar os sinais, os E sintomas. problemas mentais vão ocasionar em algum momento algum sintoma físico. Se não for tratado, claro, vai aparecer. Vai aparecer. A gente que dá aula na disciplina de neuropsiquiatria, a gente sempre fala para os alunos que como a saúde mental é difícil pro colega entender ou pro colega perceber. Eu sou colega da Michelle, se a Michelle ela tem uma perna machucada, ela tá com um curativo, eu consigo materializar aquele curativo. Agora, se ela fala pra mim uma queixa de saúde mental, eu não consigo materializar, então é tão difícil pra pessoa conseguir compreender. E aí a gente negligencia o sintoma do terceiro e ela se sente pior ainda por não ter alguém que talvez perceba, né? Que não a enxergue, e não enxergue o sofrimento que ela tá vivenciando. Exatamente. Isso do domingo de noite que tu comentou, todos os últimos artigos que eu leio em neuropsiquiatria falam que um dos principais sintomas que a pessoa se auto-percebe do burnout é chegou domingo de noite, até algumas pessoas chamam de a síndrome do Fantástico. Começou a música ali, a abertura do Fantástico, a pessoa já lembra, amanhã de manhã eu preciso trabalhar, e aí já bate um desespero, já dá uma taquicardia, uma sudorese, não consegue dormir. Eu achei isso muito interessante todas as vezes que eu li. É, com certeza, e é muito frequente. E isso acontece mesmo com pessoas que amavam o trabalho que faziam. Então, não necessariamente a pessoa gostar do trabalho impede que ela seja cometida pelo burnout. Às vezes, até porque ela perde esse limite de entrega em relação ao trabalho, porque ela ama fazer aquilo. Então, ela se doa, ela se entrega em extremo e pode vir a adoecer por conta disso. Karine, então às vezes a gente tá tão imersivo nesse nosso ambiente de trabalho, principalmente quando a gente tá trabalhando muito tempo no mesmo local. E às vezes a gente pode estar passando por esse esgotamento e a gente não percebe, algum terceiro, algum colega vai chegar pra gente e de repente fala, opa, Jorge, Karine, Michelle, tô te percebendo diferente, tu não era assim. Como que eu faço pra me auto-perceber ou se tem algum sintoma ou algum sinal que eu posso notar que tá ultrapassando essa minha relação com o trabalho? Acho que especialmente quando, em virtude do trabalho, a pessoa começa a negligenciar suas necessidades humanas básicas. Então, é aquela pessoa que no horário de almoço, em vez dela sentar e comer com calma, ou ela deixa de almoçar porque ela está na correria do trabalho, ou ela vai almoçar com o computador ali do lado, né, para não sair, vai segurar ao máximo para ir no banheiro porque ela não quer parar o que ela está fazendo. Então, conter a própria necessidade fisiológica dela, começa a se privar de sono, então trabalha até mais tarde, faz um plantão a mais, quando vê está com uma privação crônica de sono e tira, às vezes, o período de lazer. Então, o lazer também, o descanso é uma necessidade que a gente tem, então trabalha mais horas, pega plantão a mais, ou no final de semana sacrifica o tempo com a família por conta do trabalho, fora essas outras questões de humor que a gente vai percebendo, né? As mulheres têm, por exemplo, até em relação à questão do asseio corporal, então deixa, às vezes, de higienizar o cabelo, hábitos que antes tinha de se cuidar, questões que para ela eram importantes, fazer a unha, e no salão começa a sufocar esses momentos porque está trabalhando demais. E as pessoas em redor começam a perceber, não, mas você está diferente, está mais irritado, geralmente a família... Tu não era assim. Tu não era assim, o que está acontecendo? Então, tá trabalhando demais, às vezes as próprias famílias já não tem tempo mais pra gente, tá só no trabalho. Então, começam as pessoas, às vezes, ao redor perceber, se alguém nos diz isso, é um sinal de alerta. Às vezes a gente está tão no automático que não se deu conta. Então, às vezes, ouvir quem nos ama, quem se preocupa conosco, é também importante para a gente, às vezes, ter esse olhar de buscar ajuda e realmente procurar Muito interessante, porque o trabalho ele é super importante, ele vai, né,
fornecer pra gente inúmeras coisas, mas a gente sempre comenta com os alunos que aí tu trabalha pra adquirir tudo, mas e quando que tu vai usufruir daquilo que tu adquiriu, porque tu não separa um tempo pro descanso? E para mim, anatomicamente falando, eu necessito do descanso nosso, Claro. né? Todos nós precisamos. E aí, às vezes, acontece isso. A família, ela adquiriu tantas, falando agora em posses, em financeiro, adquiriu tanta coisa, falece por algum motivo e aí não usou Não de usufrui. absolutamente nada. E a família fica usando tudo aquilo que a pessoa conquistou, né? E aí, valeu a pena, né? É óbvio que cada um vai ter sua opinião, mas valeu a pena. Então, o trabalho, ele é necessário, mas é muito importante, como tu comentou, fazer essa separação. O horário do trabalho é o horário do trabalho e o horário do descanso é o horário do descanso. E a gente fala que eu e a Michelle, a gente tem uma característica que a gente também gosta de levar trabalho para os outros locais. E aí a gente tá sempre, na verdade, a gente é muito... Se envolve. a gente se envolve com o trabalho, e tu com certeza, né? Por essa tua fala, te conhecendo. Então a gente se envolve no trabalho, a gente respira, vivencia trabalho. Tem alguns fatores, coisas que podem acontecer nesse meu ambiente de trabalho que vão servir de gatilho aí para o surgimento aí do burnout? Especialmente quando a gente tem metas irrealistas e quando os resultados irrealistas não são obtidos, às vezes exposição pública, vexatória, então cobranças abusivas, comunicação violenta, bullying no ambiente de trabalho, às vezes entre colegas ali começam a fazer chacota, é um fator estressor. A própria questão em geral do assédio, né? Então, especialmente o assédio moral, seja vindo da liderança, seja entre os pares, seja a partir de subordinados. A gente tem também essa questão do excesso de controle, então o microgerenciamento, a pessoa não tem autonomia para tomar as decisões que ela precisa ali, fica tudo muito amarrado no trabalho, ou ausência de clareza dos papéis. Então, uma hora eu tenho que fazer uma coisa, daqui a pouco eu tenho que fazer outra, não tem uma rotina bem estruturada ali de atividades. E ainda a gente tem também a descrição da questão da falta de respeito com o direito de desconexão do trabalhador em relação ao seu ambiente de trabalho. Então, quando as empresas acabam invadindo o espaço privado com demandas do trabalho, então é mensagens fora de horário, nos finais de semana. E claro que a gente não está falando aqui de situações pontuais, porque isso pode acontecer numa situação de emergência. A gente sabe que isso acontece, né? Manda uma mensagem, estou precisando de uma ajuda aqui. O que a gente está falando é quando isso acontece rotineiramente. Então, frequentemente está invadindo o espaço de descanso e existe uma cobrança para que essa resposta seja dada, senão existe um certo tipo de retaliação. São fatores estressores do ambiente. Ótimo, muito interessante. Dá pra gente perceber, pra tu, nosso ouvinte, nosso acadêmico, né, conseguir perceber caso isso aconteça Ou no início. conhece alguém, né, que está passando por essa situação. E existe alguma questão relacionada ao ambiente que ele está inserido que pode vulnerabilizar essa pessoa a ter O ambiente. Sim, quando a gente pensa, por exemplo, em profissionais da área da saúde, ambientes que são de decisões críticas muito imediatas, então que exigem um rigor técnico muito importante, decisões de rápida tomada, então, especialmente as equipes que trabalham na questão da emergência, né? Então, é um ambiente por si só estressor que exige muito da pessoa. Então, sim, podem ter características que são até inerentes à profissão, que a pessoa vai estar mais exposta, dependendo da profissão que ela tem, nós, profissionais da saúde, mas que a gente tem que gerenciar esses riscos, né? E eu sempre falo para os alunos também, o Jorge acho que também comenta sobre isso, que a gente tem que ter o autoconhecimento. Qual que é o meu perfil? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu, Michele, se eu for trabalhar numa emergência, eu vou ficar com burnout, porque não é o meu perfil. Não é. O meu perfil é mais assim, tipo bloco cirúrgico, o controle de infecção, qualidade e segurança do paciente, lecionar, né? Agora, tem pessoas que já, ao contrário, se entrar nessa rotina de um controle de infecção que tem uma demanda burocrática muito grande, já para ela vai ser um estressor. Então, pessoal, acadêmicos que estão nos escutando, né? A gente tem que se conhecer, a gente tem que ter um autoconhecimento para ver o perfil da gente dentro daquele contexto e qual que eu vou me adequar, né?
Com melhor. certeza. E existem também, em termos de padrões psicológicos, questões muito específicas que vulnerabilizam a pessoa para a questão do burnout. Então, aí a gente tem, desde a questão de um histórico, por exemplo, de um transtorno mental, né, a gente sabe que interfere, a pessoa fica mais vulnerável, mas também tem os fatores intrínsecos, que são aqueles da própria forma da pessoa se relacionar com o trabalho. Então, tem algumas características que são muito marcantes em pacientes com burnout. Por exemplo, a questão do perfeccionismo extremo. Então, é aquela pessoa que vai se apegar ao detalhe do detalhe, tudo tem que ser perfeito, ela se tem algum erro, ela se culpa, ela se pune muito. E essas pessoas, em geral, elas têm tanto essa autocobrança em relação a elas mesmas, mas elas tendem a projetar isso no ambiente também e nos outros. Então, ou vai ser aquela pessoa que, se ela precisar delegar, ela vai ser hipercontroladora, porque ela quer ter certeza que vai ficar tudo muito bem feito, então ela vai ficar em cima de uma forma exacerbada, ou vai ser aquela pessoa que ela vai preferir nem delegar, e ela vai se sobrecarregar com Ela isso. vai e faz. Porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu faço, então eu prefiro eu mesma pegar isso aqui e fazer. Outra característica muito comum, as pessoas que têm uma autocobrança extrema que leva ela a perder o limite entre a relação dela com o trabalho. Então é aquela pessoa que tem aquela vozinha interna do tem que o tempo todo, aquela voz crítica, hiperdemandante. Então eu tenho que terminar o trabalho, então ninguém me pediu, mas se eu não terminei eu vou ficar horas a mais aqui trabalhando, eu vou sacrificar o meu final de semana com Uma o trabalho. competição consigo mesmo. Consigo mesmo, porque eu tenho que dar conta. O lazer, para ela, é secundário, não é tido como uma necessidade humana. É, no máximo, uma recompensa se eu trabalhar muito, me esforçar e merecer. Depois se eu finalizar. Então, é primeiro o dever, depois o lazer. Sempre, né? Ela não consegue flexibilizar isso minimamente. Então, é uma situação de vulnerabilidade. Outro ponto muito importante, a pessoa que associa a identidade dela com aquilo que ela faz. Então, a pessoa se enxerga a partir daquilo que ela produz, da sua utilidade. Isso, se a gente for pensar, o que a gente mais faz na vida adulta, trabalhar, né? A gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. E aí, a pessoa tem aquele grande esforço para ser vista, para ser reconhecida, ela vai fazer tudo do melhor, porque ela quer o melhor cargo, o melhor salário, né? E muitas vezes ela vai se esgotar nessa tentativa de ser validada pelo outro, né? E quando essas pessoas sofrem da questão do burnout, elas entram num sofrimento muito intenso se elas são afastadas do trabalho, por exemplo. Então, quem sou eu sem o meu trabalho? Imagina, ali é o lugar onde eu me realizo, onde eu me sinto valorosa, valoroso, né? Então, quem sou eu sem o meu trabalho? Como é que eu fico em relação a isso? E outra questão que vulnerabiliza muito a pessoa em termos de padrões dela para o burnout é a questão da subjugação. Então, aquelas pessoas que têm muita dificuldade em dizer um não. E por que elas têm dificuldade em dizer não? Geralmente foram pessoas que na sua história foram muito silenciadas de alguma maneira. Então, elas têm medo, ainda que elas tenham todo o direito, que seja um ambiente saudável, que ninguém vai ficar brabo com ela em relação a ela dizer um não, ela se sobrecarrega porque ela não sabe dizer não, porque ela não consegue colocar o limite dela pro outro, porque ela tem muito medo do que pode acontecer se ela falar um não. Então, vão me demitir, não vão mais gostar de mim, vão me deixar de canto no trabalho, já não vão mais falar comigo se eu me negar aqui a fazer isso aqui a mais. Então, a pessoa acaba se sobrecarregando por isso. Então, Por tem mais várias que a gente questões tenha aí. responsabilidade com o que eu digo e não como o outro interpreta, né? Claro. Mas se preocupa muito em como o outro vai interpretar esse meu não. Sim, exatamente. E, Karine, outra questão que eu acho que é bem relevante, né, que tu falaste ali, a questão de delegar, né, que às vezes, eu até me reconheço em várias questões ali de perfeccionismo, Nos reconhecemos. né? Mas assim, às vezes eu tinha muita dificuldade, assim, logo que eu comecei, assim, com 20 e poucos anos, né, delegar, né? Não, mas não, é que daí, assim, eu não vou saber se está bem feito. O excesso de controle, eu quero garantir que está tudo perfeito, conforme o meu padrão. Meu padrão. Né? Que nem sempre é um senso comum, às vezes ele é altíssimo. E né? às vezes nem é o da chefia, é eu mesmo. Eu sou meu autopunidor. Né? Baseado inteiramente em fonte vozes da minha cabeça. Exato. Vozes da minha cabeça. E daí eu fico pensando, mas eu não fiz aquilo. Mas quantas vezes, logo que eu fui trabalhar numa geriatria, logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa geriatria. E daí eu ficava pensando assim, eu estava no ônibus, pessoal. Pensa, pessoal no ônibus e no trem. E ficava, mas eu vou ter que ligar.
porque eu devia de ter colocado aquelas fraldas, mas é só eu pedir para alguém colocar. Mas não, era eu que tinha que colocar as fraldas em determinado local. Então, isso pode Centraliza, a pessoa centraliza, né? Não delega nada. E mesmo coisas simples, né? Que nem exigiriam um padrão de excelência para ser feito. Às vezes, atividades simples. Né? Não precisa de muito treinamento para colocar. E né? tu leva isso pra casa? Sim, fica pensando. Tu vai ficar pensando, aquilo remoendo aquele pensamento e vai acabar contaminando a família. A família, vamos sair hoje? Vamos. Aí tu vai, sai e não fala com ninguém, tu fica quieto, porque na tua cabeça é o quê? A fralda. Tô me punindo Estou porque me punindo, eu não não mereço ser feliz hoje porque eu não guardei o pacote de Como fralda. que eu ou fui qualquer esquecer outro o objeto. pacote de fralda? Nossa, que profissional que eu sou, né? E aí começa numa tortura ali interna por conta de questões do dia a dia. Exatamente. E, na verdade, a chefia nem falou nada, não... Nenhum momento. Só que eu mesma É uma ficava cobrança tua para contigo. comigo. E assim, Karine, fala um pouquinho do tratamento, então, para nós do burnout. Como é que ele é feito? Bom, para começar, a gente tem que ter muito claro que o tratamento do burnout não é só descansar ou tirar férias, para começo de conversa, né? Não é assim, eu vou tirar umas férias, vou me recuperar do burnout. Não, é todo um processo de reestruturação. Então, ele passa desde a questão do diagnóstico por um profissional médico e é um tratamento multi-interdisciplinar. Então, o médico vai fazer o diagnóstico, vai avaliar a necessidade da medicação para esse paciente, se ele tem um quadro de insônia associado para tratar, vai avaliar também a necessidade de afastamento laboral, então o médico é o profissional que vai verificar isso, e a partir disso tem que ser feita toda uma reorganização na rotina do paciente, nos hábitos de vida dele, especialmente se esses hábitos não são saudáveis. Então, a questão da alimentação, por exemplo, entra o papel do nutricionista. A pessoa tem que ter uma alimentação saudável, que a gente reduza a questão do açúcar, porque interfere nos picos glicêmicos, interfere na questão do humor. A questão dos fast foods trazem uma inflamação sistêmica, então tem que ajustar essa questão aí, que muitas vezes a pessoa usa a comida até como uma compensação emocional, né? Tá estressado. Ok, se eu como uma vez ou outra um fast food, tá bom. Agora, se eu tô sempre estressado, tô sempre comendo, o que vai ficar, né? Meu colesterol, meus triglicerídeos aí, né? Então, tem que ter um ajuste na alimentação, exercício físico com educador físico. Por quê? Porque a pessoa precisa soltar toda aquela tensão dela no trabalho de uma maneira saudável, tem que direcionar essa irritabilidade de uma forma saudável. Então, o exercício físico é muito importante. Que a gente escuta muito, mas eu tô esgotado, como é que eu ainda vou fazer um exercício? Tá? Então, começa pequeno, faz um alongamento em casa, um exercício básico ali, vai progredindo, mas não deixa de fazer o exercício A físico. constância, né, é importante. Claro, para ir o corpo se aliviando também do estresse, né? Descarregando toda essa adrenalina, né? Então, é a questão do exercício físico, a questão da regularização da rotina. Então, com o cortisol, muitas vezes alterado, a pessoa fica com o ciclo circadiano dela todo diferente. Então, desde a questão até da insônia, tem que tratar, tem que ter esse olhar. E, de uma forma essencial, a questão da psicoterapia. Porque, justamente para trabalhar ou essa relação disfuncional que a pessoa tem com o trabalho, ou se ela está inserida num ambiente de trabalho não saudável, a gente vai trabalhar com a redução de danos. Então, a gente entende que existe um dano inerente daquele ambiente, a gente precisa cuidar dessa pessoa até que ela consiga se reestruturar, se reorganizar para, então, ir para um outro local mais saudável. Então, a gente ajuda também nessa redução de danos e nessa transição. Então, a psicoterapia também é fundamental. Sim, sim. E essa parte da atividade física, né, Karine? Liberando endorfinas, às vezes vai fazer uma caminhada, pessoal, né? Já volta outra pessoa. Claro, né? Claro, já libera hormônios ali de bem-estar, já ajuda na regulação do humor. Agora, esse ano eu terminei o doutorado, né? E daí chega um ponto, né, Karine, que a gente fica bem estressado no final. E né, pessoal? É um sufoco. E eu me lembro que eu chegava assim, não, eu preciso dar uma caminhada. Eu tô aqui escrevendo, mas eu vou ter que ir dar uma caminhada, vou ter que ir, porque senão... Eu vou matar alguém. Vou chutar o computador, né, longe. Mas daí eu voltava outra pessoa,
e conseguia continuar, né? Então, às vezes, a gente dá essas pausas também, né? Claro, e às vezes a pessoa não quer pausar porque ela justamente quer continuar, mas o continuar naquela condição já não é mais produtivo. Então é preferível, às vezes, que ela dê um tempo, né? Faça uma pausa, respira um pouco, depois volta, que vai render muito mais do que se forçar a continuar ali. Que nem pros estudos a gente fala pros alunos, né? É melhor ter uma noite de sono, que tu vai interiorizar aquilo que tu estudou, e aí no outro dia tu continua. Porque se tu continua ali mesmo cansado estudando, tu não vai assimila interiorizar nem assimilar absolutamente É. nada. Aí no outro dia de manhã tu vai acordar completamente desesperado, porque tu não lembra do que tu estudou. Tu comentou com nós agora que o trabalhador, ele pode, em algumas situações, realmente ter que se afastar desse trabalho, né? E existe essa possibilidade dele se tratar do transtorno de burnout, mesmo sem se afastar do trabalho, e realizar o tratamento concomitante aí com o seu trabalho? Sim, vai depender da gravidade que tá esse burnout. Então, em casos assim mais moderados a grave, o médico pode recomendar a questão do afastamento de uma forma temporária, né? Mas é perfeitamente possível que a pessoa continue naquele trabalho. Então, especialmente se a gente está falando em termos desse burnout que vem desses fatores internos, de como a pessoa se relaciona com o trabalho. Então, isso pode muito bem ser trabalhado no espaço da psicoterapia e a pessoa continuar no trabalho e conseguir aos pouquinhos ir se recuperando. Até porque, às vezes, ela sair daquele trabalho, se a gente está falando em termos de um fator interno, ela vai trocar 6 por meia dúzia, é um padrão dela. Então, ela vai pingar de trabalho para trabalho, vai ter um burnout recorrente, porque realmente está relacionado à forma dela lidar com o Ela vai trabalho. levar pra, independente do local que ela for, ela vai carregar ela vai consigo, né? repetir aquilo ali. Agora, quando a gente está falando em termos, por exemplo, de um trabalho tóxico, né, de um ambiente de trabalho que realmente não é saudável, a gente entende que em algum momento esse afastamento, até mesmo de uma forma definitiva, ele deve ser almejado. Por quê? Porque a gente está falando de um ambiente que existe um dano inerente ali. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu estou aqui num ambiente fechado, começa uma fumaça tóxica aqui. Ok, né? Assim, enquanto essa pessoa não sair daqui, ela vai estar se expondo a essa agressão, ela está se expondo a esse dano. Então, a gente vai trabalhar com a redução de danos. Então, eu posso ajudar aqui, protege a via aérea com um pano, né? Quebra uma parede para sair a fumaça, para sair, soltar um pouco, né? Ok, eu posso reduzir o dano, mas eu entendo que enquanto ela estiver ali, ela vai estar sofrendo, vai estar em sofrimento. Então, a gente planeja para que essa saída definitiva em algum momento ocorra. Ótimo, interessante, muito interessante, porque principalmente naqueles pacientes que tu comentou que eles acreditam que o trabalho é a razão e é o norteador da sua vivência. E aí, se ele assimila com esse afastamento com uma coisa negativa, ele não vai conseguir benefício nenhum no tratamento. Ele vai ser muito resistente ao tratamento. São os pacientes, inclusive, que acabam tendo um tratamento prolongado, porque justamente eles têm resistência a procurar ajuda, daí o quadro deles já está muito mais grave, e aí precisa de uma intervenção bem mais delicada, até para ele aceitar o que está acontecendo e conseguir trabalhando esses padrões que são, para a pessoa estar num burnout muito grave, muito rígidos ali. Né? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma bem mais profunda esses aspectos. E agora que tu já explicou pra gente maravilhosamente o que é o problema, o que é o burnout, quais são os sintomas, como que a gente se identifica, a relação com o trabalho, que dica, que recado tu daria pros nossos ouvintes, os nossos acadêmicos que talvez se reconheceram com algum desses sintomas, ou que talvez estão aí duvidando, talvez pensando que podem estar nesse grupo de pessoas aí com burnout? E também, Karine, depois que tu falar para o nosso público, né? Tu podes explicar um pouquinho como é que é teu atendimento, né? Para o pessoal que se interessou também, né? Como que o pessoal te localiza, né? Claro, claro. Então, o que eu gostaria de dizer, né? Que o burnout, ele não é frescura. Ele não é fraqueza, ele é o resultado de uma pessoa que esteve exposta a estresse demais por tempo demais. E existe tratamento. Quanto antes esse tratamento for iniciado, melhores são as chances de recuperação. Exige um tratamento cuidadoso, com técnica, com manejo clínico adequado, mas sim, se recuperar do burnout é possível. Então, se você tem identificado esses sinais, não ignore os sinais do seu corpo, né? Escute o que o teu corpo está te dizendo e busque ajuda.
E em termos de trabalho, né, eu trabalho especificamente com essa questão do burnout, então fico à disposição, como nós comentamos, a psicoterapia é essencial para que essas questões sejam manejadas, tanto da relação da pessoa com o trabalho, quanto do trabalho que está adoecendo a pessoa em si. Então, esse espaço de cuidado existe. Então, quem quiser acessar as minhas redes sociais é @doutora.karineschmidt. Eu trabalho especificamente com essa questão do burnout, da psicoterapia como tratamento para esse quadro clínico tão importante. Muito legal, e vai ficar, né, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, os contatos, né, para quem quiser entrar em contato com a Karine. E a gente te agradece, Karine, imensamente, do fundo do coração mesmo. Acho que foi uma fala, né, pessoal, que gostaram, né? É uma fala muito importante e às vezes a gente não consegue reconhecer, né, que a gente tá. Então, te agradeço imensamente. Obrigada por esse tempo juntos, foi maravilhoso a gente Muito discutir. bom, um tema necessário, um tema atual, né? Que precisa ser conversado, dialogado, né? E então, pessoal, acadêmicos, nos sigam nas redes sociais, né? Deem um like se gostaram. Sigam lá a Karine na rede social. Ela fala bastante coisa lá no Instagram, bem legal, né, Karine? Compartilhem, né? Compartilhem. Para que mais pessoas Compartilhem tenham pra acesso pessoas, a esse exato. conteúdo. Exatamente. E esperem que teremos novos vídeos no nosso canal do Instagram e também no YouTube. Até mais, acadêmicos!